Olá pessoal, bem-vindos então a mais uma aula de Química Analítica Quantitativa, e a aula de hoje é sobre uma técnica de volumetria, conhecida como volumetria de oxirredução. Então, dentre todas as 4 técnicas que a gente vem tratando na nossa disciplina, a volumetria de oxirredução é aquela em que, por meio de uma titulação redox, por meio de uma titulação de oxirredução, a gente promove reações redox, reações de oxidação e reações de redução no meio amostral, para identificar e quantificar alguma espécie analítica que tenha esse papel, que tenha essa capacidade de transitar entre estados de oxidação. Tá? Então essa é uma técnica possível dentro das volumetrias, e ela é uma técnica muito utilizada. Tá? Muito utilizada para a quantificação de diversas espécies analíticas, especialmente metais, como é o caso da aula de hoje, que a gente vai ver o exemplo da determinação de íons ferro 2. E aí, obviamente, ferro 2+, o seu estado de valência, em uma amostra de sulfato ferroso. Tá? Bom, vejam que essa volumetria de oxirredução, ela faz uso de uma reação química redox. Então, se ela faz uso de uma reação química redox, eu preciso ter como algum componente reacional uma espécie que favoreça a oxidação e uma espécie que favoreça a redução. Ou seja, eu preciso ter os meus agentes envolvidos numa reação redox que vai favorecer a reação global do meu sistema. Enquanto algum elemento químico, enquanto alguma espécie estiver oxidando, outra espécie obrigatoriamente vai precisar reduzir ou sofrer redução. Tá? Então, por isso, nós precisamos trabalhar com alguns reagentes químicos que têm essa capacidade de transitar entre estados de oxidação. E um dos exemplos, e inclusive um dos mais utilizados, é o permanganato. O reagente químico permanganato de potássio, que é esse que eu já tenho preparado aqui em mãos, que eu vou detalhar mais sobre ele daqui a pouco, é um reagente químico formado por o ânion permanganato, é o MnO4-, e o cátion, nesse caso aqui, o potássio, mais, porque aí a gente tem a eletroneutralidade do sistema. Bom, o porquê que o permanganato, o ânion permanganato é uma espécie de interesse numa reação redox? Ela é uma espécie de interesse porque o íon manganês tem a sua capacidade de transitar entre estados de oxidação que podem variar de acordo com a condição do meio. E é isso que a gente vai utilizar de aspecto, de característica favorável do ânion permanganato, nesse caso, do íon manganês dentro do ânion permanganato. É claro que existem vários diferentes tipos de volumetrias de oxirredução. Um deles é a permanganometria. A técnica permanganometria faz a utilização do permanganato como um agente titulante, tá? Justamente por conta dessa transição de estados redox. A gente também tem outras técnicas dentro dessa volumetria de oxirredução, além da permanganometria, que é o que a gente vai ver hoje. A gente também tem, por exemplo, a iodimetria e a iodometria. Ambas as técnicas utilizam iodo como uma espécie importante na reação. Então, a iodimetria e a iodometria são outras 2 técnicas dentro do escopo da volumetria de oxirredução. Existem algumas outras também, por exemplo, a dicromatometria. A dicromatometria faz utilização do íon dicromato, tá? Da espécie dicromato, que também sofre modificações na sua valência, no seu estado redox. E nós temos a serimetria, em que a gente faz uso de uma espécie sério, o elemento químico, na verdade, o íon sério, como um agente nessa reação redox na nossa amostra de interesse. É claro que cada uma delas faz a utilização, a gente utiliza cada uma dessas técnicas para condições específicas, e aí vocês vão ver que a permanganometria, que é a técnica que a gente vai tratar hoje, é uma técnica muito utilizada para determinação de ferro 2, tá? Nesse caso, nós temos uma amostra aqui já preparada, uma amostra de sulfato ferroso, que vai ser a amostra que nós vamos analisar
pela técnica de permanganometria. Bom, quem estiver acompanhando com o protocolo da aula de hoje vai perceber que a aula de hoje tem 3 etapas fundamentais. Quais são essas etapas? Nós temos a primeira, que trata da preparação da solução de permanganato de potássio. Essa solução vai ter uma molaridade aproximada de 0,02 mol por litro, mas vejam que ela é preparada. É uma solução que parte do reagente permanganato de potássio, que geralmente é um reagente em estado sólido. Então, de acordo com a preparação que a gente está vendo aqui, né? Qual que é a preparação da solução de permanganato? Como que a gente faz essa preparação? Então vem dissolver 3,2 gramas de permanganato em 1 litro de água destilada e deixar em repouso. Em um frasco âmbar, vejam que nós estamos utilizando um frasco âmbar aqui, e por que é importante o frasco âmbar? Né? O frasco âmbar é importante quando você tem uma solução que tem sensibilidade à ação da luz. Ela pode se degradar sob presença de luz. Então o frasco âmbar minimiza essa exposição do reagente dentro do frasco à radiação luminosa que pode vir das lâmpadas do laboratório, pode vir do sol, né? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. E o permanganato é uma espécie que em solução pode sofrer variação ou modificação na presença de luz, tá? É um reagente fotossensível. Tá? Bom, então transferir para um frasco âmbar durante 1 semana. E aí, após esse período, filtrar em um funil com placa porosa de vidro sinterizado ou um filtro de lã de vidro. Bom, eu vou filtrar justamente para remover algumas espécies, especialmente dióxido de manganês, que acaba sendo formado, né, no equilíbrio da solubilização do permanganato, aqui. Então eu removo essas espécies que não são espécies de interesse, né, que podem atrapalhar a qualidade do nosso reagente. Faço isso filtrando com uma lã de vidro, recolhendo o filtrado em um quitaçato. Bom, para uso imediato, pode-se alternativamente aquecer a solução a 70 graus Celsius por cerca de 2 horas. Após o resfriamento, guardar a solução em um frasco de vidro âmbar. De novo, retorna ela para o frasco de vidro âmbar, justamente para evitar essa fotodegradação do sistema. Filtrar no dia seguinte, conforme citado. Enxaguar o frasco escuro com alguns mililitros da solução filtrada, desprezar essa porção e então transferir o restante da solução para esse novo frasco. Nós já temos a solução previamente preparada, justamente por conta do tempo de reação. Vocês podem perceber que o preparo dessa solução de permanganato, se for sobre aquecimento, né, sob aquecimento, você vai ter aí um tempo de preparo de aproximadamente 1 dia. Né, aquece, depois filtra, separa direitinho, 1 dia de preparo mais ou menos. Se não for sobre aquecimento, vai precisar esperar por 1 semana a solução em repouso. Né? Então, como nós não temos esse tempo, obviamente, para ficar gravando num vídeo, a solução já foi previamente preparada pelos técnicos e já foi filtrada também. Então, ela está aqui dentro desse frasco âmbar, pronta para ser utilizada. Tá? Aí percebam o seguinte, né? Nós pesamos o permanganato, nós dissolvemos em água, nós fizemos uma série de processos de filtração, removemos alguns resíduos. Então, quer dizer, eu pesei o permanganato e preparei num certo volume de amostra. Né? Preparei um certo volume. Com isso, eu teria tecnicamente a concentração dela. Mas como ela passa por uma série de equilíbrios e de preparos, é importante que eu padronize essa solução. Que eu prepare ela e que eu faça um processo de padronização para descobrir a concentração exata do meu permanganato, tá? Da minha espécie permanganato de potássio. Então eu tenho aqui a etapa de padronização, né, que eu vou passar aqui para vocês agora. Então a padronização dessa solução de permanganato de potássio, ela é feita com o quê? Ela é feita com um padrão primário. E o nosso padrão primário vai ser o oxalato de sódio, tá? É um reagente estável, pouco higroscópico, tratado termicamente. Né? Então, se eu tenho um reagente estado sólido guardado, e se ele fica por muito tempo guardado, ele pode eventualmente absorver moléculas de água, naturalmente, da umidade do ar. Né? Por mais que a gente tenha um frasco fechado, o nosso sistema nunca é um sistema isolado. Ele pode trocar, especialmente gases e algumas moléculas de água, mesmo o frasco original do reagente estando fechado. Então, por isso que a gente
na grande maioria das vezes, com esses padrões primários, a gente leva o padrão primário, né, coleta ele no becker, leva para uma estufa a 60, 70 ou até em alguns casos 80 graus Celsius e deixa por algumas horas dentro da estufa, justamente para eliminar essas moléculas de água dissolvidas. Então, retira da estufa, espera esfriar e aí faz a pesagem do material. Então, nós vamos pesar, né, a padronização do NaCl, nós vamos pesar 0,05 gramas de oxalato, a padronização do oxalato de sódio, tá? Nós vamos pesar 0,05 gramas, e aí nós vamos dissolver isso num L de 125. Então, vamos lá para balança nesse momento, tá? Então, pessoal, de acordo com o protocolo, o que a gente faz aqui para padronização é o seguinte: pesar 0,05 gramas de oxalato de sódio, previamente seco, a 120 graus Celsius por 2 horas, e transferir diretamente num Erlen de 125 ml. Tá? Então, eu tenho aqui um Erlen já preparado, né? Vou me aproximar da balança. A minha balança já foi, obviamente, previamente alinhada, né? Ela já está nivelada. Ela já foi calibrada, a sua marcação está como 0,0000, então tá 4 casas decimais certinho, está estável, tá? Aqui do lado, eu já tenho o meu oxalato de sódio, pronto para ser pesado, em cima dele aqui, né, uma espátula limpa, então eu vou pesar naturalmente aqui o que eu tenho de oxalato, né, então vou transferir, vou colocar o Erlen dentro da balança, alinhar a minha vidraria dentro da balança, espero a balança se estabilizar. Então, 0 a massa. Bom, agora eu faço a pesagem 0,05 gramas. É bem pouquinho mesmo. Fecho a balança, espero ela estabilizar com a nova massa, e aí nós temos então uma medição de 0,0553. gramas. Anoto no próprio frasco, né? Lembra aqui da utilização da nossa caneta. Trago aqui o meu frasco, né, o meu Erlen para a bancada, e aproveitando, dando continuidade, eu vou precisar também o seguinte, olha, eu vou dissolver, né, esse sal com 30 ml de água destilada, vou adicionar 10 ml de uma solução de ácido sulfúrico 1:5, essa solução já está aqui na bancada também, então estão vendo que nós temos 2 soluções ácidas, né, eu vou precisar então um pouquinho dessa solução. Então o que eu faço? Para não levar o frasco todo, né, do reagente estoque lá para a bancada, eu já deixei aqui na frente alguns beckers pequenos. Então eu vou rotular os beckers, né, então eu vou escrever aqui, becker 1 é o meu ácido sulfúrico, H2SO4, 1:5. E vou colocar um pouquinho do ácido sulfúrico aqui dentro. No outro eu já vou deixar preparado também. Aqui é uma mistura de ácido sulfúrico com ácido fosfórico. Essa mistura vai ser utilizada mais para frente, tá? A mistura de ácidos é mais para frente. Agora, nesse primeiro momento, nós vamos utilizar o ácido sulfúrico 1:5. Então eu vou aproveitar aqui, transfiro um pouquinho da solução estoque para o meu becker
Isso é muito importante, tá, pessoal? Sempre que vocês forem trabalhar em laboratório, façam o uso de reagentes dessa forma. Nunca utilize do frasco estoque, porque se por acaso, por engano, sem querer, você contamina o frasco estoque, se você souber que contaminou, essa é a situação mais favorável aqui, né? Se você souber que contaminou, você vai ter que descartar. O problema é quando você não sabe que contaminou a sua solução estoque e essa contaminação se propaga para vários outros experimentos. E aí você tem uma série de problemas. Então, sempre transfira um pouquinho da solução aqui para o nosso... para um becker menorzinho, rotula o becker, tá? Sempre rotule o becker. E aí, caso haja algum problema de contaminação, você não contamina a solução inteira. É só descartar esse pouquinho e coletar um pouco mais de amostra. Então, sempre utilize essa estratégia do becker pequeno para soluções preparadas, tá? Bom, então, vamos dar continuidade aqui, né? De acordo com o protocolo, nós vamos dissolver o sal pesado em 30 ml de água destilada. Então, eu tenho aqui uma proveta limpa, tenho um becker com água na verdade água deionizada, né, que é a água que nós sempre utilizamos no laboratório. Então temos aqui um becker com água deionizada, eu vou transferir 30 ml do becker para a proveta. Caiu um pouquinho de água aqui, por isso que é sempre bom ter um pouco de papel perto, tá? Pronto. Então, menisco ajustado, transfiro 30 ml de água deionizada para solubilizar o nosso oxalato de sódio, tá? Como o oxalato de sódio tem um limite de solubilidade alta, fica fácil, é rapidinho para solubilizar ele. Obviamente não é tão fácil quanto um cloreto de sódio da vida, mas nós temos aqui para 30 ml uma quantidade suficiente para solubilizar o oxalato de sódio. Importante que não forme ou não sobre fase sólida, tá? Então, agite continuamente até que não haja nenhuma fase sólida do oxalato dentro do frasco. Enquanto isso, enquanto ele vai solubilizando ali, né, enquanto ele vai dissolvendo, vamos preparar a outra solução. Então, de acordo com o protocolo, nós vamos adicionar aqui dentro 10 ml, né, uma solução medida com o uso de uma proveta, tá? Do ácido sulfúrico 1:5. Então vejam que eu já trouxe um pouquinho do ácido aqui, né, no becker. Tenho a minha proveta de 10 ml, então vejam que é uma proveta com um volume menor, até porque a precisão acaba sendo maior nesse caso, né, do que se a gente utilizasse uma proveta grande. Então eu vou transferir cuidadosamente o meu ácido sulfúrico para a proveta, tá? Faltam só mais algumas gotinhas. Eu vou utilizar uma pipeta. Deixa eu pegar uma pipeta de vidro aqui.
aquelas famosas pipetas Pasteur, né, que vocês utilizavam muito em química analítica qualitativa. Vamos utilizar ela agora, por quê? Agora eu coleto um pouquinho do ácido sulfúrico com a pipeta e ajusto o menisco cuidadosamente, colocando gota a gota o ácido. Bom, faltaram ali só mais 3, 4 gotinhas, que foi o que eu acrescentei agora, né, com o uso da pipeta. Então eu tenho os meus 10 ml de ácido sulfúrico preparados. Vamos ver, enquanto isso, nós temos só mais um pouquinho de sal em estado sólido ali dentro, então vamos agitar mais para que ele possa se dissolver por completo. Tá. Lembrando que a importância da dissolução é a seguinte, né? Se você tem o seu reagente, uma parte dele ainda em estado sólido, as moléculas, ou o número de mols, a matéria daquele reagente, não está na fase líquida. Logo, se a reação acontece em fase líquida, ele não está sendo contabilizado para a reação. Por isso que é importante que todo sólido esteja dissolvido na fase líquida, tá? Isso garante que a gente tenha um número correto de mols da espécie oxalato de sódio aqui na fase líquida. Todo esse protocolo é um protocolo para padronizar o permanganato de potássio, tá? Então o que vai acontecer aqui é uma reação redox entre o oxalato de sódio e o permanganato de potássio. É claro que os íons que estão sofrendo a reação de oxirredução são o íon oxalato e o íon permanganato, que estão aí trocando o número de estados de oxidação. Na verdade é o manganês, né, que está reduzindo, o que vai reduzir em um meio ácido, né? Nós estamos colocando um ácido aqui no meio, né? Vejam um ácido sulfúrico, nós estamos num meio ácido, promovendo a redução do manganês na condição de íon permanganato, né? Sendo o manganês, nesse caso, uma espécie com número de valência, número de oxidação 7+, fazendo com que ele se reduza à espécie manganês 2+, tá? Pronto, depois de uma breve verificação aqui, eu já percebo que não tem mais nenhum grão, né, de oxalato de sódio ainda em estado sólido. Todos eles já foram solubilizados, né, dissolvidos nesse caso. Vou acrescentar os meus 10 ml do ácido sulfúrico. E, de novo, né, agito. Faço a homogeneização do sistema. Agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa aquecer esse sistema. Tá? Então, de acordo com a apostila, aquecer o sistema a 70 a 75 graus Celsius. Bom, como nós temos que aquecer o sistema e depois, durante a titulação, nós precisamos manter o sistema a entre 60 e 75 graus Celsius, eu trouxe uma outra aparelhagem para vocês verem. Nós vamos titular essa solução, tá, de oxalato em meio ácido com o permanganato, para determinar a concentração exata do quanto a gente tem de permanganato aqui dentro. Tá? Para isso, o permanganato vai dentro da bureta. Então, eu trouxe um sisteminha novo, que é importante que vocês vejam essas opções que podem ser utilizadas numa titulação. Eu trouxe aqui uma chapa de aquecimento, que também é uma chapa de agitação magnética. Tá? Então vejam aqui, vocês já devem ter visto esse equipamento em algum outro momento no laboratório. Nós temos dois controles, um controle de agitação, tem um ímã aqui dentro que faz o sistema ser agitado por um outro ímã, né, uma outra espécie magnética que já está aqui reservada dentro do becker. Aqui eu tenho o controle de temperatura. E então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui a minha manta, a minha chapa, né, de agitação e também chapa térmica.
e vou colocar em cima dela o meu Erling. Porque aí, nesse momento, vejam que interessante, eu vou poder fazer a titulação utilizando a chapa para aquecer e agitar a solução ao passo que eu coloco, que eu vou acrescentar pouco a pouco o meu titulante, que aí é a espécie permanganato, tá? Então, para controlar a temperatura, eu vou utilizar também um termômetro. Já tem um termômetro separado aqui. Vou fazer a limpeza do termômetro. Apesar do termômetro já estar limpo, né? Os técnicos sempre fazem a lavagem desse material, mas para garantir, faço a limpeza do termômetro. E então eu preciso colocar o termômetro na minha solução para medir a temperatura do meu sistema, tá? Para isso, eu não posso deixar que o termômetro fique encostado no fundo da solução, porque o fundo da solução está em contato direto com a chapa. Então, vou tomar cuidado para que o meu termômetro não fique encostado direto no fundo ali, enquanto o meu sistema está sob aquecimento. Para isso, eu posso utilizar algumas garras. Algumas garras para fixar o termômetro numa certa temperatura, tá? Então tem uma outra garrinha aqui. Deixa eu posicionar aqui a minha bureta numa outra posição, né? Para ela não atrapalhar muito. Então, vou ajustar numa posição suficiente para que o bulbo do termômetro esteja imerso na solução, mas que não encoste na superfície da base do meu Erling, tá? E então, vou aguardar o aquecimento para próximo de 70 a 75 graus Celsius. Muito bem, pessoal. Então, continuando o protocolo, né, depois do tempo de aquecimento, agora eu posso verificar aqui, eu já tenho aproximadamente 75 graus Celsius. Com a minha solução na temperatura correta, o que eu faço é preparar o sistema para titulação. Tá? Eu até, obviamente, já minimizei a temperatura da chapa de aquecimento para não ultrapassar esse valor. E aí o que eu faço é preparar a bureta com a minha solução titulante. Então eu vou fazer igual eu preparei nas últimas aulas, né? Um becker para solução titulante e um becker para descarte, para que a gente possa então evitar aí a contaminação e preparar de uma forma melhor a bureta, tá? Então vou escrever aqui descarte em um becker e o outro KMnO4, que é a solução de permanganato de potássio. Tá? Essa solução ela tem uma cor muito escura e forte, e ela tem a característica de tingir, de manchar outras superfícies. Então tomem muito cuidado para trabalhar com essa solução, justamente para vocês não mancharem a roupa, né, para não cair na mão, para não deixar a mão manchada. Então vou abrir com cuidado a minha solução, transferir uma parte dela para o becker. Vejam que a cor é realmente muito escura, né? Bom, como eu preciso ajustar a minha solução, o que eu vou fazer é colocar um pouquinho o meu sistema aqui para o lado. Vou abaixar aqui a posição da bureta.
abaixar a bureta e colocar o becker de descarte aqui embaixo, né? Justamente para fazer a ambientação da bureta com a solução. Então, vou preencher cuidadosamente a bureta com a solução, sempre tomando cuidado para não derramar a solução, para não deixar isso cair na bancada nem na sua mão, tá? Então, vou preencher a bureta. E vou descartar esse líquido para permitir, então, a lavagem da bureta, né? Preencho agora novamente até o zero, ajusto o menisco. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou remover aqui o termômetro de dentro da minha solução, tá? Para isso eu posso subir aqui a posição do meu titulante. Subo um pouquinho da posição do suporte do termômetro. Coloco ele de lado, para ele não atrapalhar. Então, ajusto a bureta na posição correta. E vejam que agora aqui dentro, eu vou colocar dentro do Welling com a solução, eu vou colocar um ímã, tá? Um agitador magnético, que vai fazer justamente a função daquela movimentação que eu faria com a mão, tá? Mas como a minha solução tem que estar sob aquecimento, numa temperatura correta, eu vou manter a solução sob aquecimento e vou fazer a utilização dessa função de agitação. Então, vou ligar aqui o agitador agora. Percebam que lá dentro o meu sistema já está sendo agitado. E vou iniciar a titulação na temperatura pré-estabelecida. A solução tem que estar entre 60 e 75 graus Celsius, tá? Vejam que ela se tornou rósea e voltou para sua cor transparente novamente. Agora sim eu posso dar continuidade à titulação. E o ponto de viragem é a partir do momento que ela se tornar rósea definitivamente, né, por pelo menos 30 segundos.
A vantagem de utilizar a chapa de aquecimento, né, com o agitador magnético é que você tem o cuidado de controlar de uma forma um pouco mais fácil o sistema. Vejam que aqui eu já tenho, né, agora o ponto de viragem. Vejam que a solução se tornou rósea. Eu parei a titulação, estou aguardando algum tempinho para verificar se ela não retorna para a cor transparente novamente. E aí eu vou fazer então a devida leitura do menisco, tá? Tenho aqui uma leitura de aproximadamente 6,73 ml. Lembrando, né, o 6 e o 7 são algarismos significativos confiáveis. O 3 é uma aproximação da minha interpretação na leitura da bureta, tá? Bom, temos aqui o nosso primeiro sistema. É claro que, como qualquer titulação, nós nunca faremos a titulação uma única vez, né? Então, no tempo que eu levei para soluções aquecerem, eu também preparei outras duas soluções, outros dois sistemas, pesando novas massas de oxalato de sódio, né? Para cada sistema novo, uma massa específica, uma massa determinada, né, pela leitura da balança. E também vou titular essas duas soluções aqui para a gente conseguir ter uma média das concentrações e a média das concentrações corresponder à concentração real da nossa solução titulante de permanganato de potássio, tá? Então, vou repetir o meu sistema. Agora vejam que eu faço novamente, né? Ajusto aqui a minha bureta para o lado. Coloco a minha solução no aquecimento. Vou ajustar o termômetro dentro da solução e aguardar a temperatura correta dela, né, que é em torno de 70 a 75 graus Celsius. Bom, antes de inserir novamente esse termômetro ali dentro, lembra que ele estava imerso numa outra solução de uma concentração diferente. Então, antes de inserir ele novamente, eu vou lavar o termômetro. Faço uma lavagem com água deionizada. E aí tudo bem. Eu posso inserir ele na minha nova solução a ser estudada, tá? A ser titulada. Lembrem que o termômetro não pode ficar encostado na superfície do L. Ele tem que ficar completamente imerso na solução, mas não encostado na parede do vidro, tá? Na parede de vidro. Eu posso até colocar uma segunda solução aqui do lado e aquecer as duas ao mesmo tempo para que na próxima titulação eu já tenha uma solução previamente aquecida, tá? Aí eu consigo minimizar um pouco do tempo de aquecimento nesse processo. Bom, enquanto isso, eu vou remover o agitador magnético de dentro da minha primeira solução titulada, porque eu vou precisar dele para as outras duas titulações que ainda restam a ser feitas para a padronização do permanganato de potássio, ok?
Bom, é isso, a gente já volta daqui a pouco, depois que a solução estiver na temperatura correta. Muito bem, pessoal. Então, com o sistema já na temperatura correta, aproximadamente 75 graus Celsius, o que eu vou fazer é titular cada um deles, é claro que de forma individual, né? Então, vou deixar essa outra solução esperando aqui um pouquinho. É claro que ela vai esfriar um pouco mais, a sua temperatura ainda vai ser maior que a temperatura ambiente. Então depois o aquecimento dela acaba sendo até um pouco mais rápido. O que eu preciso fazer nesse momento é o seguinte: transferir esse agitador magnético, que a gente chama popularmente de peixinho, né, para essa solução aqui, para depois conseguir titular ela. Então vou novamente, né, afastar aqui o termômetro. Trazer o meu frasco para o centro do agitador. Eu tenho aqui um becker com água de lavagem, né, e a minha piceta com água deionizada. Então o que eu faço é, com uma pinça, eu coleto, eu recupero o meu agitador magnético. Lavo ele com água deionizada. Sem medo, posso lavar bastante, para evitar contaminação, né? Então, transfiro ele para o meu novo sistema. Ligo a agitação. E aí o que eu preciso fazer é novamente ajustar a bureta, né? Ajusto novamente o menisco. Ajusto a bureta para a posição. Então, inicio a minha titulação. Lembrando que no primeiro momento o meu sistema vai de fato se tornar um sistema rosa, né, avermelhado, um pouco mais roxo diluído. Mas essa cor ela vai sumir depois de algum tempo. Então eu coloco aí algumas gotas iniciais. E aí percebo que a minha reação começa a acontecer, né? Vejam que agora ela se tornou transparente novamente. E agora eu continuo a minha titulação. Assim que o sistema se torna levemente rosa, eu paro a titulação, aguardo, com agitação constante, aguardo alguns segundos, para garantir que a cor não vai retornar novamente ao transparente, né? Então eu de fato tenho o meu ponto final aqui, meu ponto de viragem. E agora com cuidado faço a leitura do menisco.
Como a cor é escura, fica um pouco difícil enxergar a viragem. Eu posso fazer o uso de alguma lanterna para facilitar a visualização do menisco aqui, tá? E então tem uma leitura de 6,21 ml. E agora tenho o meu terceiro sistema, né, minha terceira solução. O que eu faço nesse momento? Coloco ela aqui em cima, vou medir a temperatura. Então lembrem, né, faço a lavagem do termômetro. E agora é claro que como a minha solução já tinha sido previamente aquecida, ela já está numa temperatura maior que a temperatura ambiente, e agora o tempo de espera para atingir novamente os 70 a 75 graus Celsius vai ser um pouquinho menor, né? E é claro que a gente retorna aí, assim que a temperatura atingir o seu valor correto. Bom, pessoal, mais uma vez, né? Então tenho aqui a minha solução já na temperatura correta, aproximadamente 75 graus. Então, vou afastar o termômetro. Vou transferir para dentro do sistema o meu agitador. Antes disso, né, água para lavar, para fazer a limpeza correta dele. Famoso peixinho, né? O agitador magnético. Faço a limpeza cuidadosa com água deionizada. Então, transfiro para o Erling que vai ser titulado, tá? Bom, vou fazer o ajuste do menisco, já tinha preenchido a bureta previamente. Vou ajustar o menisco a 0. Ligo a agitação. E inicio a minha titulação. Nos primeiros momentos, com cuidado, justamente por conta dessa estabilização do sistema. Pronto, agora a reação de oxirredução acontece, já está acontecendo, né? Então, toda vez que eu coloco um pouco de permanganato de potássio dentro do meu sistema, eu estou colocando os íons permanganato. O permanganato em contato com o oxalato
então sofre a reação de oxirredução, na verdade uma reação de redução do manganês 7+ a manganês 2+, tanto que o manganês 2+ é um sistema transparente, né? Ele é um íon que não tem cor, por isso que ele é consumido rapidamente pelo excesso de oxalato que eu ainda tenho no meu meio reacional, e quando a quantidade de permanganato se iguala à quantidade de oxalato suficiente para a sua redução, eu não tenho mais a redução dos íons permanganato, então esse permanganato sobra na quantidade e na configuração de permanganato, e por isso que o ponto de viragem é de transparente para rosa. Então percebam que eu não estou utilizando uma solução indicadora separada. A minha própria solução titulante também é o meu indicador na reação. Tá? Então, na maioria das vezes, na permanganometria, eu não faço uso de um indicador específico. A minha própria solução titulante tem a característica de ser também a minha solução indicadora, justamente pela modificação dos estados de oxidação do manganês 7+, sendo um sistema róseo, para o manganês 2+, sendo um sistema transparente, tá? Sendo um íon de cor em solução, né? Um íon aquoso transparente. Então percebam que, nesse momento, eu coloquei o permanganato, não tem mais a quantidade estequiométrica de oxalato para sua redução, então o que sobra de fato dentro da solução é permanganato, é o íon permanganato, fazendo com que a solução assuma essa cor rósea. E esse é o nosso ponto final da titulação, tá? Então, atingi o ponto final, passa-se aí alguns segundos, se a minha solução não retornar à cor transparente, né, ao aspecto transparente, eu sei que de fato eu atingi o meu ponto final. Posso parar a minha agitação e fazer a leitura do menisco, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho mais a bureta. E o volume lido é 6,20 ml. Muito bem, vou retornar aqui para o lado, posicionar a bureta sobre o becker de descarte, até porque se a solução gotejar, né, se vazar um pouquinho da bureta, ela já cai direto no becker de descarte, aí eu não tenho sujeira, não tenho contaminação da minha bancada, tá ok? Bom, então vejam que nesse momento eu tenho então 3 soluções que foram tituladas, soluções de oxalato. Para cada uma delas eu tenho uma massa de oxalato e um volume de titulante permanganato gasto, tá? Para cada uma delas eu vou então calcular a molaridade encontrada para a minha solução de permanganato. Eu fiz o cálculo da primeira solução e o cálculo deu uma concentração de aproximadamente 0,0245 mols por litro, tá? Aproximadamente isso, utilizando os volumes teóricos da bureta, né, sem fazer a correção. Nós vamos fazer esses cálculos em aula, tá? A segunda deu uma concentração próxima de 0,0246, e a terceira eu ainda não fiz porque eu acabei de titular, né? Então teria que fazer os cálculos corretos aqui, tá? Dividir a massa
pesada do oxalato pela sua massa molar do oxalato de sódio, 134 gramas por mol, tá? Encontrando esse número de mols que eu tenho de oxalato aqui dentro, eu vou utilizar a estequiometria da reação, entre permanganato e o oxalato. A estequiometria é de 2 mols de permanganato para 5 mols de oxalato, 2 para 5. Então, sabendo dessa relação de 2 para 5, eu descubro o número de mols de permanganato que eu tenho aqui dentro. Essa relação de número de mols de permanganato vai estar para 6,20 ml. E aí eu vou descobrir, então, essa relação para 1000 ml, que seria a concentração em mol por litro. Tá? Isso é a primeira etapa de padronização da minha solução de permanganato de sódio, de permanganato de potássio. Agora, tendo as contas, ou tendo os valores para descobrir a concentração final, eu posso dar sequência à determinação, que é de fato o experimento de permanganometria dessa aula, que é a determinação de íons ferro 2+. Então eu vou organizar a bancada e dar início, então, para que a gente possa dar início a titulação, a determinação de íons ferro 2+ no nosso sistema, tá ok? Então, esses Erlings vão ficar em uma outra bancada para não atrapalhar a gente. Eu vou remover o termômetro, porque nessa próxima etapa de determinação de íons de ferro, eu não tenho aquecimento. Se eu não tenho aquecimento, eu posso desmontar essa parte do sistema. Bom, a solução de permanganato continua sendo a mesma, tá? Então eu posso manter ela ali. E agora a gente vai para os detalhes da determinação de íons de ferro, tá? Então, para a determinação de íons de ferro, eu vou precisar, obviamente, da minha pipeta volumétrica, então pipetar com a pipeta aferida uma alíquota de 10 ml da amostra contendo íons ferro. Então a nossa amostra já está preparada aqui, tá? O sulfato ferroso. E transferir esses 10 ml para um Erling de 250. Então, de novo, se nós vamos trabalhar com a titulação, nós vamos fazer pelo menos triplicata. Eu já separei aqui 3 Erlings de 250 ml. Já tenho um becker limpo, então eu vou transferir um pouco da minha amostra para esse becker. Vou escrever aqui, né, amostra, para eu saber o que eu tenho aqui dentro. Amostra de ferro 2+. E agora, com a minha pipeta volumétrica, pipetar 10 ml para cada um dos meus frascos. Bom, a partir desse momento, adicionar 20 ml de água deionizada. Então, temos aqui, né, uma proveta. Bom, eu tenho aqui, então, 3 amostras que já estão com 20 ml de água. Se eu quiser, né, eu já posso até rotular aqui, amostra 1. Amostra 2.
Amostra 3. Na verdade, são 3 alíquotas da mesma amostra que vocês viram que foram alíquotas coletadas do mesmo frasco aqui, tá? Então, faço a agitação. Ó, claro que eu coloquei água, eu vou homogeneizar o meu sistema, né, para garantir uma amostra homogênea, uniforme. E agora eu vou acrescentar, depois de água, 10 ml, também usando uma proveta, 10 ml de uma solução contendo uma mistura de ácidos, do ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Tá? Então essa mistura está previamente preparada aqui. Vejam que eu vou fazer o mesmo esquema, né? Eu vou transferir um pouco da minha solução estoque para um L, desculpa, para um becker menor, né? Um becker pequeno. E desse becker pequeno, então eu vou transferir 10 ml para dentro do Erlen, tá? Então tem uma proveta pequenininha aqui, de 10 ml. Prontinho, 3 sistemas já com o ácido. Então vejam que essa reação do permanganato com um sistema que tem a presença de ferro 2 está sendo feita em meio ácido, tá? Agito o sistema. E agora nós vamos titular todas essas 3 soluções com o nosso permanganato previamente padronizado. E aí nós vamos observar a mesma situação, né? O ponto de viragem desses sistemas vai acontecer quando ele se transformar em um sistema rosa, um sistema de coloração violeta, né? um violeta mais diluído por conta da quantidade de reagente que a gente está utilizando, tá? Muito bem, pessoal. Então, vamos voltar aqui à condição padrão, né? Eu vou posicionar a bureta para titulação. Eu já ajustei, na verdade, eu já preenchi a bureta com a nova solução de permanganato. Falta agora ajustar o menisco. Então, vou fazer isso nesse momento, tá? Abaixo a bureta, observo o menisco na altura dos olhos, né? A marcação de volume e o menisco na altura dos olhos. Ajusto o menisco no zero, removo a última gotinha, que fica sempre na ponta. Subo a bureta na altura, acima da altura da boca do Erlen, né, para que eu tenha essa possibilidade de movimentação. E agora a gente volta para o padrão, né, que é fazer a titulação na mão. Daria para continuar utilizando o agitador magnético? Daria, mas é importante que vocês vejam com mais frequência como é a posição da agitação e tudo mais, porque nem sempre você vai ter à disposição um agitador magnético, né? Então, a agitação. Então vejam que, bom, aqui ela já está transparente direto. Isso significa que todo o íon permanganato que está entrando no meu meio reacional está sendo reduzido, né, o manganês 7+, está sendo reduzido a manganês 2+. O íon permanganato está se transformando em íon manganês 2+.
Pronto, ponto aqui final do da minha titulação. Eu continuo agitando por algum tempo para garantir que a minha solução não retorne a cor transparente novamente, tá? Então vejam que ela continua rosa. Vou anotar o volume consumido na minha bureta. (14,08). Ajusto novamente o menisco. E titulo minha próxima solução. Mudanças de cor, sistema estável, leitura do menisco. Temos aqui, então, 13,9, desculpa. 13,90 ml. E aí, novamente, né, a gente ajusta o menisco e procede para a nossa última titulação, nossa última alíquota a ser testada, tá? Então, vou preencher novamente a bureta. Ajustar o menisco a 0. E vou dar início à última titulação. Essa última titulação, ela vai servir como também como uma referência, né? E com os 3 valores de concentração que a gente obtiver aqui, a gente pode fazer a média
para descobrir a concentração de íons de ferro na nossa amostra de sulfato ferroso inicial, tá? O importante é que como a coloração, apesar da imagem na câmera ficar boa, né, visualmente ela é uma coloração muito fraquinha. Até porque é uma espécie diluída aqui, né? Então é sempre importante que a gente faça essa titulação com um fundo, com uma superfície branca, tá? Então nesse caso aqui, como o nosso suporte universal já tem a superfície branca, né, que é um polímero aqui, fica mais fácil de identificar a viragem, tá? Caso você não tenha, você pode utilizar simplesmente uma folha, um pedaço de papel em branco embaixo, para servir como base para a observação da mudança de cor no sistema. Bom, sistema estável. Vou posicionar aqui a bureta para leitura do menisco. (14,05 ml). Bom, percebam o seguinte, deixa eu só posicionar aqui, né? Como nós não vamos continuar nenhuma outra titulação, eu já vou liberar esse titulante, o permanganato de potássio, para dentro do descarte, para depois fazer a limpeza do sistema. Vejam que o que a gente tem nesse momento são 3 amostras, né? São 3 alíquotas de 10 ml da amostra original, que geraram aí volumes de 14,08, 13,9 e 14,05 ml. São 3 volumes de titulação que estão muito próximos entre eles, o que significa que nós temos aqui um padrão de precisão bom entre as nossas titulações, o que vai fazer com que a gente tenha então uma concentração relativamente próxima da concentração de íons de ferro na nossa amostra de origem, tá? Vejam o seguinte, eu não preciso, nesse momento, nessa situação aqui, tá? Nessa situação que nós estamos observando, eu não preciso determinar a concentração para essa alíquota, a concentração para essa e a concentração para essa, e fazer a média delas. Como elas vieram da mesma amostra, e a nossa quantidade de amostra pipetada vai ser sempre a mesma, baseado no volume real da nossa pipeta volumétrica, eu posso fazer a média dos 3 volumes, e com esse valor médio, então eu descubro a concentração de íons de ferro na amostra original. Tá? Eu posso fazer isso porque a minha referência da quantidade de amostra nos 3 Ellens é sempre o volume real da minha pipeta. É uma quantidade que não vai ser alterada entre os 3 Ellens aqui. Tá? Então, por isso eu posso fazer a média dos 3 volumes da titulação para aí, então, encontrar a concentração final. Tá? Então, essa concentração final, a gente pode determinar a concentração de íons de ferro 2. Essa concentração pode ser dada em mol por litro, tá? E a estequiometria é para cada 1 mol de permanganato, eu tenho 5 mols de ferro 2. Tá? O que vai, essa seria a estequiometria da minha reação entre o permanganato e o íon ferro. Então é de 1 para 5.
tá? Tomem cuidado na hora das contas. É claro que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as contas por trás desse processo, mas são contas muito triviais, não foge daquilo que a gente já fez em outras titulações. Tá? Vejam que as três continuam com a coloração rósea, então nós estamos aqui num padrão muito bom de estabilização do nosso sistema. Bom, chegaremos depois na conclusão de quanto que nós temos de íons de ferro 2 na nossa amostra, por meio dessa titulação, dessa volumetria de oxirredução, essa permanganometria, tá ok? Bom, vejam que a nossa mão sempre sai um pouco manchada, né, nessas titulações. Se você tiver a oportunidade de, trabalhando com um sistema como esse, utilizar luvas, eu aconselho justamente por conta dessa questão de estarmos trabalhando com reagentes que têm uma coloração realmente muito intensa. Tá? Essa foi, então, a nossa titulação de hoje, né? A nossa volumetria de oxirredução, especificamente a permanganometria. Lembrem que nós não temos só essa, nós temos outros tipos de volumetrias de oxirredução, mas essa é realmente uma titulação, uma volumetria importante, né? A permanganometria é uma opção importante dentro da volumetria de oxirredução e que faz sentido a gente desenvolver aqui em laboratório para vocês perceberem o protocolo, para vocês reconhecerem o protocolo, tá ok? Pessoal, é isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!